Pai, Jesus de Nazaré, estamos aqui, Senhor, para receber a Tua palavra, Pai. Pai, ilumina a vida do pastor, Senhor. Guia ele, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Revela, Senhor, a ele, Pai, o que é necessário, Senhor. Paizinho querido, amado, usa o Teu Filho amado, Pai, para que Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e exaltado, Senhor. Pai, é assim que eu te peço, é assim que eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Palmas ao Senhor. Quero saudar os irmãos com o Pai do Senhor. Abra sua Bíblia aí, irmão. Livro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 22. Bem, vamos ficar de pé para fazer a leitura. Lucas 22. Diz assim, verso 42, irmão, somente um. E dizendo: Pai, se tu quiseres, remova de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Pronto, pode sentar, irmãos. Antes de eu entrar aqui na mensagem, irmãos, deixa eu dar aqui uns avisos. Hoje, alguns dos irmãos ligaram para mim, justificando que não ia dar para vir hoje, mas quinta-feira ia estar aqui. Né? Quinta-feira vão estar aqui. É engraçado, né, José? Quando aparece evento, aparece, né? É quinta-feira. Aí muitos não vieram hoje para vir na quinta-feira, tá bom? Quem vai estar na direção aí é o Josué. Eu vou ficar só na parte de filmagem. Josué e a Yara, você vai estar com moral. E eu creio que Deus vai operar, né? E depois de muitos anos, irmãos, na minha vida, nem me lembro qual foi a última vez que eu fui convidado para ministrar fora, em ministério, né? Nem me lembro mais. Aí amanhã eu vou, né? Tá ministrando ali numa igreja do Genibalu, culto de libertação. E eu creio que Deus vai me transformar lá na estação básica. Né? Dá não, só se eu levar, só se tiver uma câmera comigo. Aí eu creio que Deus vai operar, né, irmãos? Domingo é o culto da família, né, irmãos? E outra coisa, né, irmão? Vamos se despertar, irmãos. Eu acho que a igreja está muito parada. Está muito parada mesmo. A gente precisa se despertar, irmãos. A gente precisamos ter compromisso com a casa do Senhor, tanto na parte de oferta como na parte de dízimo. Os irmãos sabem, né, irmãos, que aqui não é mantido por governo nenhum. Quem mantém isso aqui é nós mesmos. E esse mês, irmão, não vou mentir não, quase que eu abri o cofre. Eu não abri porque a missionária... Não faça isso não. Mas as coisas do Senhor, irmão, não pode deixar atrasar, tá, irmãos? De forma nenhuma. A gente paga internet, aluguel. A missionária tirou uma parte do salário dela para pagar os consertos dos ventiladores, sozinho. E pesou muito, irmão, pesou muito mesmo, né? Só não comeu o ovo com arroz porque Jesus é bom, né? Jesus é bom, mas eu creio, irmão, que essa fase ruim vai passar.
Surgiu uma oportunidade aí, irmão, para a gente estar abrindo outra congregação, né? E seja o que Deus quiser, né, irmão? Né? Agora fechar mesmo aqui, eu não fecho mais não. Só se eu morrer, né? Enquanto eu estiver vivo aqui, vai estar aqui. Só que a responsabilidade aumenta, né, irmão? A gente precisa trabalhar. E eu preciso do Josué, preciso da Yara. Samuel precisa de mais ter responsabilidade. Josué também. Daqui para agosto eu vou fazer teste em vocês. Cuidado para vocês não baterem em mim, viu? Eu vou estar testando vocês. Saber se vocês estão aptos mesmo para ser consagrados. Entendeu? Missionário não, para poder estar comigo, eu fiz vários testes. Sabe aí como é que eu sou? Vários testes, irmãos. Entendeu? Saber se... Uma das coisas que eu acho mais difícil, irmão, no cristianismo de hoje, não é nem mudar a estética não, entendeu? É o caráter. Mudar a personalidade. Pensa num fator difícil. O cara muda a roupa, mas para mudar o caráter, que tem de crente sem vergonha, crente mentiroso, né? A irmã não pode mostrar o dente, que o cara já pensa que, olha, a irmã já tá assim, xerife meu, aí já tá, entendeu? Então, irmão, na época de hoje, o mais difícil, irmão, é o caráter. Como tá difícil, entendeu? Crente sem vergonha, irmão, eu conheço, crente carnudo. Não precisa nem eu entrar no mundo espiritual não, irmão, já sei. As crianças aí, ó. Crente carnudo, irmão, eu conheço só no olhar. Só no olhar. E como é difícil, irmão, mudar isso. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, que é filósofo, e eu estava falando para ele, a mudança do caráter, ela é lenta, mas só que o resultado é a longo prazo. Entendeu? A mudança do caráter é lenta. Por quê, irmão? Por quê? Porque a própria, eu tenho uma mensagem junto com um pouco de psicologia muito interessante, que é, depois eu vou trazer essa palavra, que é o teu eu sobre o eu. O teu eu sobre o eu. Entendeu? Deus me deu essa mensagem muito interessante. O teu eu sobre o eu, né? Tem base bíblica para isso. E como é difícil, irmão, eu digo por mim. Ontem eu estava conversando com a missionária de tudo que eu já passei na minha vida, para eu poder chegar onde eu cheguei hoje, irmão, tive que levar muita pena. E enquanto nós não se posicionar, enquanto nós não abaixar as orelhas, aprender para ouvir e ser humilde, você nunca vai crescer na vida. Eu tô para ver, irmão, o arrogante, o ignorante, o bruto, né? Eu tô para ver ele prosperar numa empresa, prosperar numa família. Ele não vai para lugar nenhum, irmão. Eu só vejo ele isolado. E enquanto ele não aprender a saber se socializar, ele vai ser sempre triste, vazio. Por quê? Porque só ele que quer ser merecedor. Eu estou finalizando um livro que foi um debate de vários psiquiatras estudando sobre o caráter de Hitler, Adolf Hitler. E o Hitler tinha 30 personalidades.
doutrina. E eu estudando esse livro eu descobri que nós seres humanos, nós temos uma partículazinha dele. Nós temos. Nós temos. E como é difícil, irmão, o ser humano mudar. Vá para a história de Paulo. Tu não está dizendo que eu estou soltando indireta para tu? Abençoado Jesus. Tu acha que Paulo, assim que conheceu Jesus, ele já foi logo para a rua pregar? Foi em 14 anos, meu irmão. Só se preparando, quem nem sabia quem era ele. Depois que ele estava ali em Damasco, saiu de lá, você não sabe nem onde é que ele estava. Ele veio ressurgir depois de 14 anos. Paulo, ele só se convenceu mesmo ao Evangelho de Cristo, irmão, porque ele teve um encontro com Cristo. Esse dia eu estava tendo um discurso com a minha mãe, com o meu irmão. Eu disse à minha mãe, não sei o que, eu vou ver teu irmão pregando. Eu só no inferno. Porque o cara já está para morrer. Está para morrer. Usa entorpecente desde os 12, 11 anos de idade. 9 para 10 anos já saía para os bailes. Hoje vive perambulando, esperando mesmo sua morte. Ei, meu irmão, sabe o que eu disse para minha mãe? O Senhor, ele tem promessa na nossa vida. Mas a promessa, quando ela vem, ela é o processo, já vem do berço. Olhe para mim, eu disse para ela, olha para mim. Você acha que eu virei pastor assim, ó? Um estralar de... Não. Quanto tempo eu não passei nesse cintarel, velho? Eu estudo a Bíblia desde 15 anos. Quantas vezes trabalho eu já fiz, irmão? Quantos? Ainda continuo estudando. Continua estudando. E a gente acha que aí o cara é um cavalo, não pega na Bíblia para nada. Aí Deus vai ser pastor. Só sou pastor dos outros cavalos. Deus, o nosso Senhor Jesus, irmão, Ele prepara, capacita. Ele prepara e capacita. E Ele muda o caráter. Os nossos pais antigos, nossos pais da fé, eles diziam: tu quer ir passar pela faculdade de Deus? A faculdade de Deus, ela é mais árdua do que a faculdade do homem. Onde é a faculdade de Deus? Deserto, vale. Essa é a faculdade, irmão. Entendeu? Essa é a faculdade. Por que eu falei aquelas coisas no domingo, irmão? Porque é verdade, irmão. Ninguém está apto para ouvir a verdade. Os altares estão cheios de cavalo. Não entende nada de Bíblia, são tudo analfabeto. É uma vergonha. Quer, irmão, ser pastor, compra, paga 200 reais que tu recebe a carteirinha. Entendeu? Tu compra aí. Mas tu foi consagrado pelo homem, não por Deus. Veja só, irmão, eu, olhe para mim. Nunca me exibi, nunca me achei. Tem gente que entra aqui, nem percebe que eu sou um pastor. E nem preciso me exibir, irmão. Nem preciso disso. Né? Tem gente que se vai cantar, parece um artista. Mó enfeite. Vai pregar, é uma pose, não sai nada. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho que estar me propagando não, irmão. O próprio Senhor
Se Ele quiser exaltar o meu nome, Ele exalta. Entendeu? Nunca precisei estar mostrando, aí ó, seu pastor, ó. Aí ó, seu pastor. Nunca precisei disso, irmão. Aonde eu vou, as pessoas mesmo me veem. Às vezes eu vou a Paisano para missionar, assistir uma doutrina. Está aqui conosco, pastor Isaac. Não precisa, irmão. Quando você é escolhido por Deus, o próprio Senhor, Ele lhe dá nome. O próprio Senhor, Ele dá nome. O próprio Senhor, Ele lhe dá nome e lhe dá respeito. Quando você dá nome a Ele e você dá respeito a Ele. Simples. Ah, pastor, eu quero ser respeitado. Pois aprenda a respeitar. Aprenda. Tem gente que quer ensinar, mas ele não quer ser ensinado. Não quer. Por isso, irmão, quando eu vejo meus amigos de juventude, de igreja, você sabe como é que eu vejo eles? É os mendigos de igreja. Não tem uma mulher, não tem um filho, não tem uma casa. Todo dia na casa dos outros tá de comer. Todo dia. Nem uma bicicleta para andar não tem. Por quê? Porque pregam demais, têm conhecimento bíblico, mas são o quê? Arrogantes. São mau caráter. Vou falar aqui uma coisa, irmão, que eu não tenho medo de falar. Eu já vivi na curtição. Já saí com muitos amigos meus, conhecidos meus. Você sabia que no mundo da devassidão tem gente que tem mais caráter do que muitos crentes de igreja? Você sabia disso? Se o cara deixar o irmão conversando com a mulher dele, o lobo, ó, ele devora. E tem gente da perversidade que tem mais caráter do que muitos crentes. É honesto, é sincero, entendeu? E hoje, infelizmente, irmão, é triste. Os crentes de hoje é mentiroso, sem vergonha, entendeu? Não tem postura de crente. Não tem, irmão, postura de crente. E quer que a unção desça na vida dele. Eu vou olhar as redes sociais de alguns, é uma vergonha. É uma vergonha. Se eu, que sou pastor, fico triste, quanto mais lá de cima. E queremos, irmãos, ser cheios de Deus. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Não perca esse período de avivamento que vai haver nas quinta-feira. E eu sei que Deus, Ele vai operar, né? Só o que eu vou fazer é dar a bênção apostólica. E essa eu te rendo de bom humor. O resto é com Josué. 7 horas o Josué tem que estar aqui, ó. 7 horas essa igreja para estar aberta. Ai, pastor, eu quero cantar. É com Josué. Vocês se comportarem direitinho, a Yara e José dão uma oportunidade. Senão eles cantam até o horário do pregador. Entendeu, irmãos? E Deus, Ele vai operar. Deus, Ele vai operar. E se for tudo da vontade do Senhor, a segunda AD Renovação Brasil vai ser aberta e vai dar tudo certo, né? Bom que a gente vamos brigar ali com o peixe grande que tem ali na Rua do Profeta, né? Já apanhei da Canaã, né? Para apanhar de novo, já sou acostumado. Amém? E mais alguma vez? Mais alguma vez? Ah, irmão, tá aqui qual é o seu nome, cidadão? Renê? Deus lhe abençoe, Renê. Seja evangélico? Afastado.
Você era de qual igreja? Era do MGO. Ministério Guerreiro de Oração. Tu era do fogo? Aquelas igrejas do fogo? Eita Jesus, depois eu vou orar para tu meter fogo aqui nesses crentes geladeira que está aqui dentro da igreja. Amém? Dê uma linda salva de palmas, irmão. Vamos entrar na mensagem. Quem quer ouvir palavra? Eu prometo para vocês que no final eu oro. Se Deus me revelar alguma coisa, faça a oração para limpar a dor. Deus. Essa palavra que o Senhor me deu, talvez não seja muito voltado para o culto de libertação, não. Mas, como foi tudo alterado, né, José? A libertação vai cair no avivamento, nas quintas. Então, irmão, a gente vamos aqui degustar um pouquinho de Bíblia, entendeu? Vamos para a palavra. Amém? Versículo 42. Quem é que diz? Jesus. O que é que ele vai dizer? Pai, se tu quiseres, o Senhor me deu essa mensagem. Eu vou dizer aqui o nome. O Senhor me deu essa mensagem nome é, o tema dessa mensagem, para que ele veio? E ele veio para te livrar de quê? Para que ele veio? E ele veio para te livrar de quê? Então, irmãos, uma coisa que nós temos que aprender nessa noite, nós pentecostais, nós assembleanos, nós acreditamos muito na Trindade, muito. E fatos comprovam a existência da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são a mesma coisa? São. Mas cada um tem a sua posição e a sua ação. Cada um, né? Para você poder entender o que é a Trindade, você já viu aquele poder do Goku, ele se multiplicando? Já viu? Só que ele faz em 7. O que faz? Se ele se transformar em 3, os 3 são o mesmo. Todos os 3 têm poder, todos os 3 têm a mesma força, mas os 3 é um só. Está entendendo? Assim é o que? Assim é o nosso Senhor, o Altíssimo, o Yeshua e o Espírito Santo. Os 3 têm o mesmo poder. Os três têm o mesmo poder. Só que os 3 são a mesma coisa, mas todos os 3 usam funções diferentes, né? Jesus, ele está na posição de quê? De filho. Jesus, ele é o herdeiro. O Espírito Santo, ele está na posição do quê? Do Consolador. Ele é o Consolador. Ai, o Espírito Santo é fraquinho. É nada, irmão. O Espírito Santo, ele é poderoso. O problema é que os crentes não sabem usar o poder do Espírito Santo. Não sabem. Ai, pastor, o Espírito Santo, se quiser me deixar bombado, moleza isso aí para ele. Você já foi para o Antigo Testamento? Que era que o Espírito Santo fazia com Sansão? Dava força a ele. E segundo os históricos dos nazireus, tem pensando que Sansão era bombado, aqueles cavalão de músculo. Não, irmão.
Porque senão cair em contradição. Como é que o cara tem a força do Espírito Santo e é musculoso? Segundo as histórias, irmão, relata que Sansão era uma pessoa raquítica, magrelo, só normal. Só, irmão, que uma pessoa normal que fez aquilo fora da normalidade. Por isso que os filisteus tinham medo dele. Por quê? Porque um cara magro pegar um queixo de um animal e matar 1000 filisteus não é coisa pra gente normal, não. Sansão, só com um Sansão se esbagaçava. Quanto mais 1000 filisteus, irmãos. Então, querido, o Espírito Santo, ele tem o quê? O Espírito Santo, ele é um ser poderoso também. Ai, pastor, o Espírito Santo expulsa demônio? Não. Mas o demônio não suporta o poder do Espírito Santo. Pegou, José? O Espírito Santo, se você ficar naquela, sai, no nome do Espírito Santo, você vai passar vergonha. Agora tu quer ver o diabo se recuar? Usa os dons do Espírito Santo. Usa. Dá o cabo a manifestar. Começa a orar em língua para tu ver como ele recua. Que ele vai se enfraquecendo. Quando ele estiver fraco, você dá o quê? O checkmate. O nome de Jesus. Então, irmão, Deus, o nosso Deus, o Altíssimo, ele é o quê? Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Eu já falei aqui em outras ministrações bíblicas, dizendo o quê? Nós não temos que pedir diretamente ao Pai. Se nós queremos que a nossa oração ela seja recebida, nós temos que pedir a Jesus Cristo. E o nome do Senhor Jesus Cristo eu também já falei, não é nome próprio, é um pronome. Jesus significa o quê? Salvador. Qual foi o nome que o Gabriel deu, o anjo? E ele se chamará o quê? Emanuel. Em hebraico, que quer dizer o quê? Deus conosco. Entendeu? Então, querido, agora para você poder entender por que Jesus ele está fazendo essa pergunta. Por que ele não fez antes? E veio fazer quando ele estava em carne? Qual é a pergunta que ele está fazendo? Primeiramente, aprenda uma coisa. Jesus, quando ele esteve na terra, ele não usou a sua divindade de Deus. Ele esteve na terra como homem. Só que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ai, pastor, e os milagres que ele fez? Ele usava o poder do Espírito Santo. Toda vida que ele ia orar, ele pedia autorização a quem? Ao Pai. Por quê? Porque ele queria que o Pai o quê? Fosse glorificado. Então, Jesus ele está fazendo o quê? Pai, se tu quiseres, passa de mim este cálice. Quando o Senhor me deu essa mensagem, o Senhor, eu fiquei assim matutando, sabe? Eu fiquei matutando. Como é que, né? Aí o Senhor começou a contar historinha para mim. Aí o Senhor pegou e falou: Isaac, é a mesma coisa de você ter um exemplo, ter vários irmãos dentro de uma casa. Aí
tem um irmão teu que aprontou, fez tudo. Aí o pai, quando chega na casa, ele diz assim: quem foi que fez isso? Só que o irmão que vai comer a bronca, ele já conversou com os outros irmãos. Não, pode deixar. Tu vai me dar o teu chilito, o teu recheado, mas eu vou subir a bronca sozinho. Aí ele vai dizer: não, pai, fui eu. Aí o que é que o pai vai fazer? Vai açoitar o filho que comeu a bronca. Algo que ele não fez. Foi isso que o Senhor me explicou. E esse cálice, irmão? Você já assistiu alguns filmes? Eu já, irmão. Constantino, você já assistiu Constantino? E fala sobre o cálice, cálice da ira de Deus. Então, irmão, esse cálice aqui é o quê? Claro que esse cálice aqui, ele está na simbologia de sangue. Só que esse cálice aqui, que Jesus teve que beber, ele bebeu do próprio cálice do Pai dele. Nós bebemos o cálice de Cristo. E o cálice do Pai dele é o cálice da ira. E como é, irmão, que esse cálice chegou até a humanidade? A humanidade, ela era para ser o quê? Punida. Por quê, irmão? Porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, a ira de Deus também se acendeu. Você já viu lá em Gênesis? O que foi que o Altíssimo disse para o casal? No dia que comer dessa árvore, vocês vão conhecer o que? O bem e o mal. Eu sei que nós vivemos uma era hoje que muitos querem Jesus, o Deus, o bonzinho, né? Ai, Jesus é amor. Jesus é amor. Aí eu vejo nas redes sociais: ai, se Deus existe, por que gente, criança passa fome? O que Deus tem a ver com a desobediência da humanidade? O que Deus tem a ver? Então, querido, o cálice de Deus, ela está o quê? Está em Gênesis. Só o que, irmão? Só que o cálice da ira de Deus ia ser o quê? Derramado na humanidade. Só que o cálice de Deus ia ser derramado na humanidade, mas foi derramado no Filho. Eu faço uma pergunta, irmãos. Apesar do cálice que foi derramado e que ia ser derramado na humanidade, eu vejo, Josué, com relação a tudo isso, eu vejo a misericórdia de Deus, né? É como se eu era criança, meu pai, né? Meu pai me batia com pau, fio, era o que tinha resto na mão, meu irmão, né? Às vezes meu pai fazia até posição de murro, da minha. Aí às vezes nós no meio do desespero, não, pai, eu vou explicar, pai, não, pai, foi assim. A povo, vai, explica aí, entendeu? Aí eu vejo assim, irmão, sabe o que é que eu vejo? Deus, ele sempre dando o quê? Chance à humanidade. Aonde era que o Senhor, ele queria aliviar a sua ira? Primeiro, se você observar, após o jardim de Adão até Noé,
Aonde era que estava o alívio? Aonde era que Deus queria minimizar a sua ira? Era através do quê? De o ser humano ser justo. Ser justo. Ou você acha que Enoque foi para o céu porque ele era mais santo do que eu? Não, irmão. Enoque ele foi para o céu por quê? Porque ele era justo. O que era justo? Não mentia, não roubava, fazia as suas coisas honestamente. E assim ele foi. Só, irmão, que quando chegou no período patriarcal, também tinha a ira de Deus. Ai, pastor, como é que a gente vê a ira de Deus no período patriarcal? Simples. Quem era que ditava a lei na terra? Os patriarcas. Os patriarcas. Se você observar e analisar, você sempre vai observar. O que era que o Senhor ia fazer? O Sodoma e Gomorra. E o que foi que Abraão fez? Você já viu qual foi a lei que Abraão usou? A lei do... Cadê os teólogos, rapaz? Vocês estão com vergonha do amigo de Samuel? A lei do quê? A lei do justo. A lei do justo. Está aprendendo, Yarinha? A lei do justo. Foi que Abraão disse: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Foi que Deus disse? Não. E Abraão foi usando o quê? A lei. Diga, a lei o quê? A lei do justo. Então, irmão, como Abraão usou a lei e Abraão se colocou na posição de advogado com a humanidade, né? Com a humanidade. Aí o que foi que aconteceu? Deus salvou o justo. Ló, ele era santo? Era aquele cara do reteté? Não, meu irmão. Ló vivia no meio da bagaceira mesmo, dentro de na linguagem cearense. Ló vivia no meio dos prostíbulos, no meio da perdição. E o cara, no meio de tudo isso, ele era o quê? Justo. Já pensou se fosse na época de hoje? Só quem ia para o céu era os assembleanos. Não, eu sou justo que eu uso calça. Não é, profeta? Não, eu sou quem tem que se livrar do foguete sou eu. Não, a minha saia passa no joelho. Entendeu, irmão? Tem gente, irmão, tem gente que tem essa personalidade. Quem era o juiz na época de Noé? O que? Noé e sua família e a arca. O que é que eles tinham que fazer? Acreditar. Nunca deram ouvido. O cara passou 120 anos construindo um barco que não sabia nem o que era chuva. Depois de 120 anos ele conseguiu. E veio o dilúvio. Deus, ele fez o quê? Salvou o quê? O justo. E os injustos fizeram o quê? Pereceram. Na época dos patriarcal, o Senhor salvou quem? O justo. Entendeu? Aí passou o período patriarcal. Chegou o quê? Período da lei. Quem foi que se salvou pela lei? Sabe o que é que eu enxergo, irmão, nisso daí? Eu acredito o Senhor. É como se ele estivesse falando assim, né? Ô, meu filho, agora eu tenho que. Agora eu vou ter a pisa. Que nem o meu pai. Maria, vou aceitar esse nojento, Maria. Né? Aí eu vejo assim. Sabe o que é que eu enxergo, irmão, usando essa ilustração? Eu vejo assim: não, pai, tem calma. Não, pai,
Deus, ele queria destruir os hebreus? Acabar com tudo? Queria, irmão. Queria. Por causa do quê? Da desobediência. E não tinha nenhum justo. Não tinha. Não teve um justo. No período da lei. Não teve. Aí o Moisés conversando com o Eterno. O que foi que Moisés disse? Quando Moisés estava no monte Sinai, o que é que ele vai dizer? Senhor, o que é que a humanidade vai dizer de ti, Senhor? Poupe a vida deles. Aí Deus fez o que? Moisés, por causa de ti, eu não destruirei. Eu não destruirei. Por quê, irmão? Porque no período da lei, se você pegar, irmão, desde a saída dos hebreus até Malaquias, irmão, não teve um justo. Não teve um justo. Então, irmão, quando chegou nesse período aí, irmão, você vai analisar o quê? Que o Senhor, ele tinha o quê? Toda a bagagem para que o seu cálice fosse derramado. O que é o cálice, irmão? O castigo que a humanidade merecia. Eu nunca encontrei, irmão, nenhuma história, nenhum livro, nenhum pergaminho, em nada. Mas a gente pode também criar especulação, uma hipótese. Não é uma narração confirmativa, mas a gente pode criar nós temos o poder da imaginação. Porque eu vejo assim, irmão. Se você observar em João 3,16, você vai ver o quê? Você vai descobrir coisas. O que é que João 3,16 vai dizer o quê? Por quê? Olha aí, ó. Por quê? Está fazendo uma pergunta. Por quê? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho. Então, irmão, se você observar, embora que o cálice ele tinha que ser derramado, mas o amor de Deus pela humanidade era maior. E eu não sei, irmão, o que fez ele convencer o seu próprio filho. Eu não sei. Eu não sei. Se você, a maior simbologia do sacrifício está lá em Abraão. Você vai ver o que, irmão? Você vai ver que Isaac faz interrogação, mas Abraão não dá satisfação para o filho. Está lá em Gênesis 22. O que é que Isaac vai dizer? Pai, eu estou vendo aqui o jumento, eu estou vendo aqui a palha, né, os gravetos, estou vendo, né, uma marretazinha, a faca, mas o sacrifício, pai. Presta atenção, irmão. Aprenda uma coisa. Tem coisas que o Pai faz na vida da gente que Ele não responde. Por quê, irmão? Porque a gente, muitas vezes, a gente não estamos aptos para ouvir. Não estamos preparados para ouvir. Não estamos. Olha o que é que Isaac diz: Pai, cadê o cordeiro? Qual é a resposta? Cadê os teólogos? Qual é a resposta? Deus proverá. Tem que ser devagarzinho, José, fazer chá. Deus proverá. Eu não sei, irmão, qual foi o diálogo que Deus, Ele como pai, conseguiu convencer o filho.
Faça essa meditação. Se Deus chegasse para ti, Josué, chegasse assim: Josué, oferece aí a Jade Max. Você tem? Ou é Jade Cruz? Jade Daniel Max. José, oferece a Jade Daniel Max aí para mim. Ou tu me oferece, ou eu vou matar tua mãe e teu pai. E aí? Tu tem resposta? Não tem, irmãos. Você ia querer o quê? Se justificar. Sabe o que é que está vindo aqui na minha consciência? Através da divindade? Que o Senhor não revelou, irmão, o filho dele. E por ele amar, irmão, muitas vezes, eu estava até falando isso aqui com um colega meu, que ele é filósofo. Eu estava explicando para ele, o nome dele é Davi. Eu estava dizendo assim: Davi, tem pessoas que precisam se educar. E para essas pessoas se educar, só se passar pela dor. E se essa pessoa estiver passando pela dor, você não pode estender a mão. Você não pode. É que nem você tem um filho medroso dentro de casa. O filho pode rir uma barata, né? Igual o filho da missionária. Era 5 anos. Não podia ver uma barata que... Aí foi o que eu disse: olha lá, macho, tu é homem, pega essa chinela e mata essa barata. Tu é maior do que a barata, rapaz. Aí foi o que? O menino criou coragem. Tá entendendo, irmão? Né? Criou coragem, né? Tem gente também, irmão, que tem medo de barata. Tem homens que tem. Mas você não é, a barata não é maior do que você. Um pisão que você dá, a barata se vai. Então, irmão, eu enxergo assim, irmão, que Deus, Ele não deu satisfação. Já pensou? Deus chega assim: ô Jesus, ô velho. Ele não tinha nome, né? João chama ele de velho. Ô velho, vai lá na terra, vai passar pela cruz, e através dessa tua passagem pela cruz, o castigo que ia para eles vai ser para ti. Aprenda uma coisa, isso aqui é a revelação que está vindo agora. Presta atenção, José. Ó. Por que que Jesus aguentou o cálice de Deus? E por que Deus, né, derramou a ira sobre o seu filho? Pega isso daqui, irmão. Esse aqui é inédito. Você vai ouvir. E não é heresia, não. Por quê, irmão? Preste atenção. Eu vou revelar isso daqui pela simulação. Dizendo: você tem um filho. Por mais raiva que o filho te fez, você pode aceitar ele, mas tanto com a raiva que você está, mas você ainda tem um amor por ele dentro dele. E por você ter o amor por ele, você faz o quê? Você poupa. Pegou? Você poupa. Quer poupar, irmão, na linguagem cearense? Você fica com pena. Não vou exagerar não, porque senão ele não vai aguentar. Aí por eu amar ele, eu vou o quê? Eu diminuo. Assim é o pai, irmão. Aí assim, como o pai amava o filho de uma tal maneira, a ira que foi derramada por filho, mas mesmo assim, irmão, o pai aliviou. Por quê, irmão? Porque o pai amava o filho. Mas só, irmão, que quando o filho está na terra,
quando o Filho está na terra, quando ele tira a sua divindade de Deus, ele entra no ato do desespero. Por quê, irmão? Por quê? Por quê, irmão? Por quê? Porque ele sabia que a sua hora estava chegando. Uma coisa é nas regiões celestiais, outra coisa é na terra. E ele, como humano que foi, porque no momento da sua ira, irmão, um dos maiores momentos da sua ira, qual é, irmão? É você sentir o abandono. É você sentir o abandono. Ai, pastor, como assim? Ô, irmão, sentiu o abandono. Quando o filho, irmão, está perto do pai, o filho fica corajoso. Ele mata barata, mata rato, mata leão, enfrenta até bode, o animal que for, mas deixa ele estar sozinho. Ele se pela de medo, irmão. Entendeu, irmão? Ele se pela de medo. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você analisar biblicamente, em todos os momentos o pai esteve com ele. Não estou falando heresia não, irmão. Vamos navegar aqui os 3 anos de Jesus. Quando ele foi orar pelo amigo dele, o que foi que ele fez? Orou pelo pai. Quando ele foi na sogra de Pedro, ele orou por quem? Pelo pai. E várias outras histórias, irmão, que aconteceu. O pai sempre esteve com ele. Qual era as palavras que ele dizia? Pai, graças te dou. Não é assim? Porque o Senhor sempre tem. Qual é o ato do desespero, irmão? É quando o filho não sente mais a presença do pai. E quando ele não sente a presença do pai, irmão, o que é que vem? O medo. Vem o medo. E nos seus atos, dos seus momentos ali de angústia, Jesus ali no seu monte. Eu sei que o monte hoje para muita gente é fazer propaganda. Meu amigo, nós estamos aqui no monte orando pela tua vida. Aí tem gente batendo tambor, os crentes, não é macumbeiro não, crente batendo tambor lá em cima do monte. Eu sou canela de fogo. Pega violão em cima do monte. Irmão, é um monte de teatro. Jesus, ele usava o monte para quê? Orar em particular, irmãos. Orar em particular. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O amor de Deus pela tua vida é um amor, irmão, que não tem explicação. E às vezes eu fico questionando, Senhor, por que é que o diabo tem tanta raiva da humanidade? E como é que a humanidade desperdiça? E nós sabemos, irmão, que a cada milésimo de segundo que se passa, não podemos fugir da realidade. Jesus vai voltar. E Ele vai levar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. O Pai vai levar para junto dele. Maranata, Senhor Jesus. O Pai vai
levar. Jesus está aqui nesta noite. Bota o hino da harpa aí, número 15, Samuel. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, Oh, Deus irmãos. maravilhoso da terra. Estou sentindo a presença do Senhor aqui. Saiba de uma coisa. Aprenda uma coisa para finalizar essa mensagem. Existem coisas que no momento o Pai não vai revelar para ti, vai ficar em silêncio. Vamos louvar esse hino. Hino da harpa, número 15. Vou ficar sentado mesmo. Medite na letra, eu acho tão bonito esse louvor. Vamos lá. Foi no cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Medite, vamos lá, só o teclado. Foi na cruz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excesso amor, que levou meu Jesus, o quê? Pra salvar um tão pobre pecador. Toda a igreja. Foi na cruz. E agora me alegro em sua luz. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Irmãos, vamos orar. Como é o teu nome? Renê? Chega até aqui, por favor. Posso orar por ti, Renê? Perguntar uma coisa, quem está precisando de oração? Ninguém, né? Só o Renê que está precisando de oração? Eita, pai, graças a Deus que é só o Renê, que está todo mundo bem. É até uma ignorância minha eu fazer essa pergunta para o Renê, já que ele foi do fogo, né?
Mas tu acredita, Renê? Não vou aqui estar enfeitando pavão não, que isso não é do meu estilo. Faz parte do meu tipo não. Mas enquanto eu estava louvando aqui esse hino, Renê, o Senhor falou de tu para mim. O Senhor falou de ti para mim. Quer ouvir? E se for mentira também, né? Tem essa comigo não, pode ir. Não, mas teu pastor ali é cheio de gambiarra. Mas lá não. Mas o Senhor falou, Renê, só uma parte da tua vida, não foi toda não. Mas o Senhor falou da tua vida sentimental. Falou da tua vida sentimental. Sabe por que a tua vida sentimental tem sido um fracasso? Porque muitas vezes tu tem que aprender a esperar no Senhor. E por tu ser um homem impaciente, tu acaba se arrebentando. Mas o Senhor mandou dizer uma coisa para ti. E pode me envergonhar, né? Que eu não tenho medo não. Mas o Senhor mandou dizer algo para ti. As promessas que eu te fiz, eu não me esqueci. Oh, God. Glória a Deus. Tu pode dizer que está afastado, mas eu não estou afastado de ti. Oh, God. Eu não estou afastado de ti. Fecha os teus olhos. Vem aqui, profeta. Dá esse microfone para ele. Ora por ele, profeta. Pelo microfone. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa teu filho Jesus, Shamanai Cantaranavas, Shamanai Cantaranavas. Eu nunca esqueci de ti. Eu não sou como o homem veio que está Shamanai Cantaranavas do lado de fora. Eu vejo o que está dentro. Eu nunca esqueci de ti. E eu tenho promessa contigo. Então eu te guardo. Eu te dar no livramento. Porque eu ainda tenho ainda algo contigo nesta terra. E eu cumprirei aquilo que eu tenho contigo. Por isso, não temas. Não vieste a este lugar por acaso. Eu nunca te rejeitei. Nunca te abandonei. Minha presença, minha mão, os meus anjos sempre estavam ali te guardando, te protegendo. Samuel. Muitos livramentos eu te dei, porque eu ainda tenho ainda coisas grandes a realizar na tua vida. Eu tenho ainda coisas grandes e eu vou cumprir e eu entregarei a ti. Não se preocupe. Não se preocupa como é que eu vou fazer. Eu farei aquilo que tu não podes fazer. Eu farei. Eu mudarei a tua história. Estou eu sempre abençoando nas tuas vidas. Sou eu que envio a provisão. Sou eu que envio o teu sustento. Sou eu que envio o Jama e Cântara na Vaz, tudo para ti. Sou eu que envio. Sou eu que providencio. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu tenho prazer de abençoar. Eu tenho prazer de chapa e canta, derramar mais e mais a minha graça. A minha graça. A minha graça está abundando sobre ti. A minha graça está abundando sobre esta igreja. A minha palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. É a minha graça. É a minha graça que te põe de pé. É a minha graça que te sustenta. É a minha graça que te dá saúde. É a minha graça que vai te conduzir a caminhos que tu nós nem sabes. Mas eu vou te abençoar. Mas é a minha graça que vem como onda, que vem como a onda grande da praia, como a onda grande do mar. Eu derramo a minha graça sobre ti e derramo a minha graça sobre esta igreja.
É a minha graça. Por isso, homem, aproveita, porque a minha graça está te favorecendo. A minha graça está te abençoando. A minha graça está abençoando a todos nesse lugar. Se todos pudessem compreender a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça está sobre ti, homem. E a minha graça está te abençoando, como está alcançando a todos. É a minha graça. Por isso, homem, eu não esqueço de ti. Eu não esqueço. Eu não esqueço de ti. Eu tenho uma obra grande contigo e eu cumprirei. Tu pode ter se afastado da minha casa, mas eu não me afastei de ti. Cada passo que tu dava, eu estava te contemplando. Cada passo, cada caminhada, eu ia contigo. Porque eu, sou um Deus de misericórdia. E a minha misericórdia, ela se renova a cada dia. E a cada manhã sobre a tua vida. Por isso, homem, não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Ainda eu hei de fazer algo na tua vida que tu vais se admirar. Senhor, como é que pode isso? Senhor, eu não chavanecando. Eu não mereço. Aí tu vai lembrar dessa palavra que eu vou falar para ti. É a minha graça. Senhor Deus. É a minha graça, homem, e não Jesus. Eu te dou, Senhor Deus. Eu te dou, Senhor Deus. Se for a tua vontade, fica no Espírito. O Senhor Deus. Mas não, Senhor, fecha a minha boca. Senhor, o nome é ser glorificado. E cantará na voz. E cantará na voz. Espírito Santo. Não temas, e cantará na voz. Espírito Santo. Eu sou contigo, e cantará na voz. Eu te dou unção, e cantará na voz. Eu te dou discernimento, e cantará na voz. Desfruta da minha palavra, e cantará na voz. Porque no tempo certo eu vou te honrar, e cantará na voz. Eu te guiarei, e cantará na voz. Não tema mal algum, e cantará na voz. Coloque dúvida no coração, e cantará na voz. Porque quem te ensina sou eu, e cantará na voz. Eu te capacitarei mais. Tenho eu me alegrado, e cantará na voz. O teu compromisso, o teu esforço, e cantará na voz. Não saia da minha presença, e cantará na voz. Não saia da minha presença. Porque minha presença é contigo, e cantará na voz. Nem era mais para mais estar aqui, e cantará na voz. Mas eu fechei as covas, e cantará na voz. Para que saiba que eu sou Deus, e cantará na voz. E eu uso quem eu quero, na hora que eu quero. Não importa onde vai ser, não importa o lugar, e cantará na voz. Eu tenho promessa. Não se preocupa, e cantará na voz. Quando vós estiver na frente, eu estarei contigo. Estarei contigo, derrubando as barreiras do mal, e cantará. Para que não venha, ele cantará na voz atrapalhada. Fique em paz. Senhor meu Deus e meu Pai, que está a tua serva, Jesus. E cantará na voz. Não tema, minha filha. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou te usar. Eu vou te capacitar, e cantará na voz. Porque vós andará lado a lado com o teu, e cantará na voz. Nenhum andará na frente do outro, mas sim lado a lado.
para que vós venham crescer junto e cantaranavais. Eu não deixei o mal destruir e cantaranavais a vossa família e cantaranavais. Porque minha mão está estendida e cantaranavais. Não se preocupe, eu te usarei. Eu te usarei nos louvores. Eu te capacitarei. Eu tirei cordas vocais e cantaranavais, para que venha se aperfeiçoar nos louvores também. E cantaranavais. Todos os propósitos, todos os sentimentos, todos os desejos do teu coração de cantaranavais, eu realizo. Quando estiver fazendo a minha obra, a minha promessa vai se manter de pé e cantaranavais. Enquanto vós estiver na minha casa, me adorando e me buscando e cantaranavais, as minhas promessas elas não vão passar. Elas não vão passar. Não ficai ansioso de cantaranavais. Não ficai ansioso do lugar e cantaranavais. Porque isso não é nada para mim de cantar. Eu vou de cantaranavais. Eu vou de cantar. Eu te abençoo. Fique em paz. Amém. Senhor, quero te agradecer, Pai, por cada um dos irmãos que estão aqui. Senhor, leva para os nossos lares, nos dá proteção, acampando os teus anjos. Senhor, quinta-feira nós vamos estar aqui. Pai, nos dá, Senhor, esta quinta, Pai, que o teu nome possa ser proclamado, Pai, nessas 5 quinta-feiras do mês de maio. Pai, abençoa, Senhor, a cada irmão que vai entrar, Pai. Que a tua glória, Senhor, possa ser derramada, Pai, não somente nas quinta-feiras, mas também nas terças e nos domingos também, Pai. Toma a direção, Pai, de cada um dos irmãos, Pai, em o nome de Jesus, multiplica, Senhor, este rebanho cada vez mais, Senhor, para que o teu nome, Senhor, venha a ser proclamado, em o nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido, e não nos deixa que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: amém. Não saia sem antes você cumprimentar o seu irmão.